Olá e bem-vindos a todos. Em geral, em caso de perigo, são as crianças que precisam ser resgatadas. De fato, tendemos a pensar, e não sem razão, que as crianças são vulneráveis. Mas também existem histórias extraordinárias em que as crianças são verdadeiras heroínas. Nos casos que contaremos hoje, descobriremos duas crianças que conseguiram salvar dois bebês presos em uma casa em chamas, ou uma menina corajosa de 6 anos que conseguiu salvar a vida de sua melhor amiga que estava se afogando. Fiquem atentos a essas 10 histórias de crianças que salvaram vidas. No Jackson City Park, Missouri, as crianças estão acostumadas a brincar na água do Hubble Creek. No entanto, um dia houve uma tempestade e, como resultado, a água do rio coletou na ponte, formando uma corrente perigosa. E, infelizmente, naquele dia, uma jovem chamada Kinsley Stewart foi arrastada pela correnteza. Felizmente, 4 meninos que também estavam no local notaram a garota com problemas. Sem hesitar, Aiden Kyle, de 11 anos, pulou na água para ajudá-la. No entanto, ele nunca poderia ter saído sozinho porque a sucção era muito forte. Como resultado, Isaiah Randall e outros 2 amigos se juntaram à tentativa de resgate, e os 4 combinaram suas forças para tentar salvar a pequena Kinsley. Contra todas as expectativas, eles foram bem-sucedidos. Agora considerados heróis, esses 4 garotos vasculharam rapidamente as mídias sociais. Agora, eles não são apenas conhecidos em todo o mundo. A mãe de Kinsley, Casey Stewart, queria agradecê-los, permitindo que eles comessem de graça em seu restaurante, o Kenny's Flipping Burgers, por toda a vida. Isaiah Francis e Jeremiah Grimes, de 10 e 11 anos, agora são verdadeiros heróis. E por uma boa razão. Um dia, enquanto jogavam videogame juntos, eles de repente sentiram um cheiro da fumaça da casa do vizinho em Oakland, Flórida. Quando viram fogo pela janela, sem mais demoras, correram o mais rápido que puderam para tentar ajudar. No entanto, algo pode ter acontecido com eles. E apesar do perigo, as crianças corajosamente correram em direção à casa em chamas. Uma vez em cena, Isaiah e Jeremiah encontraram um pai que estava desesperadamente procurando água e que, ao mesmo tempo, lhes disse que havia 2 bebês na cozinha. À medida que as chamas aumentavam cada vez mais, cada uma das 2 crianças cuidava de um bebê, que é realmente incrível. Então, uma vez fora de perigo, os jovens heróis chamaram bombeiros que resgataram mais 2 crianças. Orgulhoso de si mesmo, Isaiah até confessou que estava sonhando desde que tinha 5 anos de idade um dia se tornar bombeiro. De qualquer forma, é um bom começo. William, de 7 anos, não é uma criança como as outras. Ele realizou algo que a maioria das crianças da idade dele não poderia fazer. Em 29 de janeiro de 2020, o pequeno William salvou a vida de sua avó, Simone. Simone realmente o acordou no meio da noite e disse que estava com muita dor. Ela estava realmente tendo um ataque cardíaco. Percebendo que a situação era crítica, o neto decidiu agir ligando rapidamente para o corpo de bombeiros. E o mais surpreendente é que William não entrou em pânico. Quando os socorristas chegaram ao local, a porta da frente acabou estando fechada. Sem saber como abri-lo, William, que era bastante esperto, teve a ideia de deixar os bombeiros entrarem pela janela da cozinha. Naquele momento, Simone havia sofrido uma parada cardiopulmonar, mas felizmente os socorristas já estavam lá. Finalmente, eles a levaram ao Hospital de Paris em condições estáveis. Como esperado, o pequeno William foi considerado um herói por sua avó e por toda a França. Não sem razão, a delegacia de Mantes-la-Jolie concedeu-lhe a medalha de segurança pública. Jeremy Wojciech tem apenas 13 anos, mas ele já tem todas as qualidades de um herói. E o mínimo que podemos dizer é que ele conseguiu provar isso quando estava um dia, como todas as manhãs, no ônibus que o leva para sua escola em Surprise Lake, em Milton, perto de Washington. De fato, naquele dia, Jeremy notou que os olhos do motorista estavam estranhamente inchados e tinha as mãos tremendo de maneira anormal. Pior ainda, o motorista de 43 anos desmaiou momentos depois. Foi então que Jeremy decidiu intervir. Ele se jogou ao volante e conseguiu controlar o veículo rapidamente, evitando uma colisão com uma calçada. Ao mesmo tempo, outro aluno, chamado Johnny Wood, apressou o motorista a fazer RCP. Depois de parar o ônibus com segurança, Jeremy confidenciou à mídia que ele simplesmente agiu por instinto, inspirado em um livro de super-heróis. Antes de continuar com o vídeo, esta é a questão do dia. Quem interpretou o Homem-Aranha em 2002? Opção A, Tobey Maguire. Opção B, Andrew Garfield. Opção C, Tom Holland. Escreva a resposta correta nos comentários e veremos no final do vídeo se eles estavam certos. Às vezes, em tempos de perigo,
até crianças podem realizar grandes feitos. A prova está com Joseph Levy, um garoto de apenas 9 anos, preso na câmara de vigilância em sua casa em Bal Harbour, Flórida. Joseph teve o bom reflexo de pegar seu irmão, um bebê de 11 meses de idade, de uma queda violenta. Quando a mãe, Sheila Levy, deu as costas para eles, o bebê começou a rolar sobre o trocador que tinha 1 metro de altura. Pouco antes de cair no chão, seu irmão Joseph correu e estendeu a mão para pegá-lo. Isso é incrível! A mãe, aliviada e surpresa, disse que seu filho era um herói, e temos que admitir que ela está certa. Por outro lado, Joseph acredita que ele salvou seu irmão graças à intervenção divina, porque, segundo ele nunca poderia ter corrido tão rápido. De qualquer forma, uma coisa é pelo menos certa: Joseph é uma criança extraordinária. Em 2012, em Sacramento, Califórnia, Elspeth Beanie Marr, uma menina de 6 anos, se tornou a heroína de sua escola. A razão? Bem, no almoço, Elspeth estava comendo com sua melhor amiga Anaya Rigmaiden. Ela mastigava silenciosamente sua maçã quando, a certa altura, engasgou com um pedaço preso na garganta. Incapaz de respirar, Anaya começou a ficar azul e a situação rapidamente se tornou crítica. Foi então que sua melhor amiga, Elspeth, se afastou silenciosamente atrás dela para prestar primeiros socorros, conhecido como método Heimlich. Após várias tentativas, Anaya conseguiu ejetar o pedaço de maçã graças aos esforços de sua amiga. Logo após o efeito, Elspeth sentou-se para terminar o almoço, como se nada tivesse acontecido. Após esse incrível ato heróico, Elspeth confessou que tinha aprendido essa manobra um dia enquanto assistia um episódio de um programa do Disney Channel. Vendo sua melhor amiga sufocada, ela sabia que era a coisa certa a fazer. Victor Flores, 9 anos, é um garoto excepcional e provou isso perfeitamente em dezembro de 2009. Quando Victor decidiu dar um passeio na propriedade de seu avô, com seu amigo Aiden, de 8 anos, ocorreu um incidente grave. Aiden queria andar no gelo da lagoa, ignorando os avisos de Victor de que era perigoso. Como resultado, a fina camada de gelo finalmente quebrou, como seu amigo previra. Claro, ele tentou salvar seu amigo, mas ele também acabou caindo na água gelada. Como se isso não bastasse, Aiden entrou em pânico e tentou se apoiar em Victor para sair da água. Felizmente, o jovem Victor decidiu, mantendo a calma, fugir de Aiden e se afastar, e ele conseguiu. Enquanto Aiden ainda estava na água gelada, Victor veio em seu auxílio novamente e, graças ao avô que ouvira a comoção das crianças, ele conseguiu salvar a vida de seu amigo. A verdade é que Victor se comportou de maneira exemplar. Esta é a garota mais corajosa. Aos 10 anos, essa jovem, chamada Lola Letourneau, sabia enfrentar corajosamente o perigo. De fato, em 21 de maio de 2020, Lola estava esperando sua mãe em um carro 4x4 em frente à sua casa. Mas, depois de uns minutos, ela viu um homem andando pela rua que decidiu invadir a casa dela em Bakersfield, Califórnia. Sem saber da presença de Lola, e muito menos de sua coragem, o intruso se aproximou da casa com confiança. Então Lola apareceu, zangada, como do nada, e expulsou o ladrão, pedindo alto e claro para sair. Imediatamente, o homem se assustou e escapou o mais longe que pôde. No entanto, a mãe de Lola, Pendley, admitiu que, apesar de tudo, sua filha havia sido surpreendida por esse estranho e que certamente estava com muito medo. No entanto, Lola preferiu não se sentar e, no final, tomou uma decisão ousada, especialmente para a tenra idade que ela tem. Aqui está um garoto de 5 anos que já é considerado um herói. E isso não é acidental. Esse garoto conseguiu salvar a vida de seu pai ligando os socorristas. Embora ele não pudesse dizer seu nome corretamente ou mesmo onde morava, ele conseguiu dizer que seu pai estava no chão, borbulhando e não respondendo. Na verdade, o homem em questão estava naquele momento em coma diabético. No entanto, apesar da falta de informações, os socorristas fizeram o possível para localizar o menino e, depois de um tempo, eles conseguiram. De fato, foi o Centro de Operações e de Inteligência da Orne Gendarmerie, na Normândia, que recebeu a ligação do garoto. Uma vez em cena, o garoto conseguiu ser salvo. Esse jovem tem tudo para se orgulhar. Agora é a sua vez de nos contar nos comentários qual dessas histórias de heróis mais o surpreendeu. Por outro lado, foi Tobey Maguire quem interpretou o Homem-Aranha em 2002. Espero que muitos de vocês tenham encontrado a resposta correta.